Quero deixar uma mensagem bem rápida no livro de Salmos, Salmos 121. Amém? Eu vou ler, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Pode sentar. Quando ele começa no versículo 1, elevo os meus olhos para os montes. Aqui ele tem um ponto. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Quando ele fala, elevo os meus olhos, elevar é subir. Eu subo o meu olhar, eu ergo a minha cabeça. Então eu elevo os meus olhos para os montes. E existe uma diferença entre vale e monte. Vale é baixo, monte é alto. Elevo os meus olhos para o alto. Levanto a minha cabeça para o alto. Ponto. De onde me virá o socorro? Quando o salmista ele está procurando socorro, ele está procurando socorro de cabeça erguida. Ele está perguntando: aonde está o meu socorro? Ele está olhando para cima e ele está procurando de onde me virá o socorro. Por que ele não olha para baixo? Porque ele sabe que o socorro vem do alto. Então ele está procurando no alto o socorro. Eu elevo os meus olhos para o monte. Aleluia. Eu exponho a minha preocupação para o alto. Eu declaro que estou angustiado, mas eu declaro que estou angustiado para cima. Eu declaro que eu tenho preocupações, mas eu digo que eu tenho preocupações para quem está em cima. Eu exponho os meus problemas, mas eu exponho os meus problemas para quem está em cima. Então, aleluia, de onde me virá o socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É aonde nós estamos procurando o nosso socorro na terra. Nós estamos procurando o nosso socorro na casa do vizinho. Nós estamos procurando o nosso socorro no trabalho. Mas ele está dizendo: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalo. Porém a nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que antes dos montes se formarem, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes do haja se tornar haja, Ele já era. A Bíblia diz que quando Moisés ele pergunta para o Senhor: é no nome de quem que eu irei lá no Egito para libertar o teu povo? A Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, olhe para mim, diga que o grande eu sou te enviou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No tempo em que temos vivido, aleluia, no tempo em que temos passado, nós, igreja, estamos deixando de olhar para quem pode solucionar o nosso problema. A sua direita não soluciona, a sua esquerda não soluciona, mas se você parar e olhar para esse versículo e ver de onde vem o teu livramento, se você parar e olhar para cima e procurar a solução, eu tenho certeza que Deus irá olhar dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo no tempo onde nós estamos perdendo a fé. Aleluia. A igreja tem esmorecido, por quê? Porque tem se apercebido que o mal tem alcançado a sua casa, que a dor tem alcançado a sua carne, que a preocupação tem tomado a sua mente. Então, nós estamos perdendo a fé em Deus, porque a fé é acreditar na possibilidade de que pode acontecer. E nós estamos passando por um processo tão longo, que está doendo no nosso lombo, e ao invés de enfrentarmos o problema, nós estamos retrocedendo
sucedendo, mas eu quero te dizer uma coisa, que ainda que na sua vida esteja enfraquecendo a fé, não perca a verdade e não perca a sinceridade da tua vida. Eu vou te dizer o porquê, porque se você perde a sua fé, você pode dobrar o seu joelho no teu quarto e começar a falar com o teu Senhor: Senhor, gere a fé no meu coração. Mas uma coisa que não pode faltar na tua vida é a verdade, é a sinceridade. Porque eu vou te explicar, porque Pedro, quando o Senhor fala com ele, Pedro era um homem de fé, pois andava com Jesus. Se ele andava com Jesus, ele tinha fé, pois ele acreditava que o Senhor poderia realizar. Ele tinha fé, só que faltava verdade na sua vida. Um dia o Senhor falou para Pedro: ei, tu vai me negar. Pedro disse: não vou te negar. Ele disse: então antes do galo cantar, tu me nega. A Bíblia diz que o galo canta a primeira, canta a segunda. Na segunda vez Pedro nega, o galo canta e ele percebe que ele pecou contra o Senhor. Isso quer dizer, teve fé, mas faltou verdade. Só que a Bíblia diz que os discípulos chegaram até Tomé e disseram: Tomé, você acredita que o nosso Senhor não está no túmulo? Pois acreditamos na promessa que ele ressuscitou. A Bíblia diz que Tomé, ele olha para esse povo e ele fala: ei, eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, o Senhor procura Tomé entre os discípulos. A Bíblia diz que Tomé não estava presente. O Senhor disse: não tem problema, posso eu conjecturar. A Bíblia diz que o Senhor volta pela segunda vez, e quando Tomé está com os discípulos, a Bíblia diz que o Senhor olha para Tomé, estende a sua mão e fala: toca. Aleluia, toca. Eu vou te explicar. Ei, na vida de Pedro tinha fé, mas não tinha verdade. Na vida de Tomé não tinha fé, mas tinha sinceridade. Pelo menos ele foi sincero e disse que não acreditava. Deus prefere um Tomé que diz a verdade do que um Pedro que tem fé, mas que não acredita, que não é verdadeiro, que não é sincero diante de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel vai na casa de Jessé procurar um rei, aleluia, a Bíblia diz que Samuel olha para Eliabe e fala assim: certamente esse é alguém que o Senhor tem achado graça para colocar para reinar a terra. O Senhor se revela a Samuel e diz: ei rapaz, você olha por fora, eu olho por dentro, porque você contempla a aparência, mas eu olho para o coração. Deus quer verdade de você, crente. Deus quer sinceridade de você, amado, amada. Se você está sentado na igreja e o teu pregador está dizendo: se você está feliz com Jesus, levante a mão. Se não está feliz, dobra teu joelho, pega esse conselho, dobra teu joelho e fala: Senhor, eu não estou feliz. Tudo que eu queria era concordar com a mensagem desse pregador, mas eu não estou feliz, eu não estou alegre, eu preciso de uma palavra, eu preciso que tu me toca, eu preciso que me revela, eu preciso que se manifesta. Seja verdadeiro diante de Deus. Aleluia. Para concluir, irmãos, aleluia, Jesus. Eu tive um sonho, eu tive um despertamento, e nesse despertamento, irei falar bem rápido, irmãos. Nesse despertamento eu estava num local que agora eu não me recordo, e quando eu passava da casa do meu pai no Vila Nova e vinha ao encontro de Iguaba do centro, eu passava pelo túnel e lá no chão tinha um pó branco, tipo uma farinha. E ali havia duas motos, as duas motos estavam cobertas por um saco preto. E ali havia algumas pessoas de máscara. E quando eu passava, era como se uma nova pandemia, um novo vírus, uma nova enfermidade estivesse consumindo a terra, porque eram muitos corpos. Quando eu chegava no centro de Iguaba, eu via o caminhão vindo cheio daquele pó, cheio daquela farinha que era contaminável. Se tocasse, morria. Quem tocasse na farinha, morria. Era como se fosse um novo vírus. E quando eu via o caminhão chegando, eu falava: eita, corre. E aí eu começava a andar para sair do vírus. E aquele homem que estava em cima do caminhão com uma máscara, ele descia e corria atrás de mim. Eu pulava uma cerca, e quando eu pulava uma cerca, a minha perna ficava para trás, e eu sentia a mão dele passando na minha perna assim, ó, para me contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me desesperava e começava a correr no meio do mato. Quando eu começava a correr no meio do mato, eu via que
estava vindo ao meu encontro aquela farinha. Só que aquela farinha não estava vindo da mão de ninguém, ela estava vindo do céu assim, ela estava vindo contaminando, louvado seja o nome do Senhor. E eu percebia que para mim já era, não tinha mais jeito para mim, agora tinha acabado, louvado seja o nome do Senhor. Só que quanto mais aquela farinha vinha, mais eu corria ao encontro da farinha. E enquanto eu corria ao encontro da farinha, eu olhava para cima, e quando eu olhava para cima, a farinha caía, e eu começava a correr ao encontro dela, e ela vinha, eu ia e ela vinha, e eu olhava para o céu, e a farinha caindo, ela vinha ao meu encontro, e eu ia ao encontro dela. Eu tentava fugir da farinha, mas não dava, porque ela estava tocando em mim. Eu falei, para mim já era. Quando de repente, quando eu olho para cima, começa a vir uma chuva, e ela começa a lavar-me, ela começa a molhar-me, e quando eu percebo, eu não estava mais com farinha, pois eu estava lavado pela chuva que vinha do alto. Oh glória, aleluia. Eu não sei se é um novo vírus que há de vir, ou se o Senhor estava revelando para mim que a sua igreja, quanto mais ia ao encontro da farinha, e quanto mais olhava para o céu confiando naquele que está lá no alto, mais o Senhor derramava chuva, e Ele estava falando, aleluia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita, laraia, banda, naia, sé, mas tu não será atingido. Confia no Senhor da tua alma, levanta os teus olhos, querida, confia no teu Deus. Está na hora de se levantar, está na hora de se deleitar no Senhor, porque a sua vitória não vem do homem, ela vem de Deus. Pega essa palavra no seu coração, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.